Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje, a nossa videoaula, e hoje nós vamos falar sobre os Shakers e o que aconteceu nessa comunidade protestante. A Sociedade Unida dos Crentes na Segunda Aparição do Cristo, conhecida como Shakers, ela é uma seita que foi fundada na Inglaterra em 1747. Nos Estados Unidos, na mesma época de Irving, ocorreu uma eclosão espiritual na comunidade dos Shakers. Esses acontecimentos, infelizmente, receberam menos atenção do que deveriam. Eram cerca de 60 comunidades vivendo de forma simples e honesta, com princípios comunistas, e sob o lema da sobriedade e castidade. Em 1837, já eram receptivas à nova força, a essa força espiritual, em diferentes graus e manifestações. Tudo isso era mantido em sigilo, porque se fosse revelado naquela época essas manifestações, essas ocorrências, as pessoas seriam tidas como loucas e internadas em hospício. Então por isso os Shakers, que eram uma sociedade muito fechada, mantiveram isso em segredo e não revelaram a ninguém. Mais tarde, dessas manifestações que ocorreram, surgiram dois livros, A Sabedoria Sagrada e A Lista Sagrada. E os fenômenos começavam com pequenos ruídos, seguidos de possessões, que acabaram por obsediar quase que toda a comunidade. Todo mundo ficava obsediado, quase todo mundo ficava obsediado. Esses invasores, eles tinham a educação de pedir permissão para não atrapalhar os trabalhos da comunidade. E os principais espíritos eram índios pele vermelhas, que vinham em bando, como se fosse uma tribo. Vinha aquela tribo inteira que tomava conta de todo mundo e dava suas manifestações. E isso funcionava assim. Eles aceitavam uma organização, uma estrutura. Um ou mais presbítero ficava num aposento na parte inferior de casa, ficava lá. Logo, eles começavam a ouvir batidas e os índios perguntando se eles podiam entrar. Eles pediam permissão antes. Dada a permissão, logo a casa ficou tomada. Os sheiks conversavam na língua dos índios, dançavam como os índios e em tudo mais eles davam sinais de que estavam possuídos pelos índios. O senhor F.W. Evans, você me perdoe, eu não consegui descobrir o que significa F e W. Ele era um presbítero muito inteligente e ele começou então a estudar esse fenômeno. E o relato dele foi publicado no New York Daily Graphic de 24 de novembro de 1874, também reproduzido no livro Gente de Outro Mundo, do coronel Olcott. Essas informações são interessantes porque de repente você pode ter interesse em pesquisar mais a fundo e você tem aí então uma fonte de referência para pesquisar sobre isso. Eles chegaram à conclusão de que os índios não vieram para ensinar, mas para aprender o que poderia ter aprendido em vida se tivesse um professor. Olha só que interessante. Esses fenômenos ocorreram durante 7 anos e os índios então, ao final, eles informaram que iriam embora, mas que voltariam, invadindo o mundo, não só as choupanas, mas também os palácios. E quatro anos mais tarde, deu-se início nas famosas batidas em Rochester, que é o caso das irmãs Fox, que nós veremos mais adiante no nosso curso. Os Shakers, eles tiveram essa importância justamente porque, vejam, são fenômenos que ocorreram simultaneamente com Edward Irving, na Escócia, e os Shakers nos Estados Unidos, com manifestações muito semelhantes. E no caso dos Shakers, nos Estados Unidos, essas manifestações foram ainda mais específicas, mais claras, porque foi possível revelar que eram índios que estavam ali para aprender. E quando eles forem embora, eles voltaram e avisaram que voltariam. E voltaram de fato depois, começando no caso das irmãs Fox. Mas o caso das irmãs Fox fica mais para frente um pouquinho. Na nossa próxima aula, nós ainda vamos falar de Andrew Jackson Davis, para depois disso entrarmos no caso das irmãs Fox. Muito obrigado, fiquem com Deus, muita paz para você.